quem diz que ama. Se eu tô solteiro e o coração tá namorando, status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém mais que diz que ama. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Eu não tô nem me reconhecendo, depois o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu brinquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer momento. Ele já ficou pouco, tanto fora pra te ver, tanto na minha vida, mano. E aí? Hoje, boa noite. Hoje a nossa live vai falar de resiliência. Estamos aqui aguardando as pessoas entrarem. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho. Estou aguardando a minha parceira, minha companheira, minha amiga Esther, Câmara entrar, para que a gente possa começar. Vamos ver como é que vai ser hoje. Hoje eu comecei com uma musiquinha, que todos nós temos que ser resilientes, que isso é muito bom para crescer, para ser forte. Nem sempre é fácil, mas é muito bom. Vamos lá, Esther? Bora? O que eu tenho pra te falar não é fácil. Olhe pra mim, preste atenção. Chamando ela, vamos ver se ela aceita, como é que ela está. E hoje, tudo bom? Boa tarde, Como minha é que querida está? Néia, boa tarde. Tô bem, graças a Deus. Estou num cenário um pouco diferente hoje. Hoje eu tô na casa dos meus pais, estou de visita e estou fazendo a live daqui mesmo. Que bom! Espero que você não caia. Hoje eu não vou cair, hoje eu vou ficar de pé, porque hoje eu vou ser uma pessoa resiliente. Exatamente, amiga, exatamente. E aí coloquei uma musiquinha para iniciar hoje, para dar uma animadinha. Nossa, nossa live está cada vez ficando mais chique agora, com trilha sonora, né, com É, música. precisa começar a mudar um pouco. A gente vai Sim. aprendendo, né? E vamos ver se o povo entra. Cadê esse povo? Que não Vamos chega. aguardar mais um pouquinho, mas o nosso tema de hoje com certeza vai fazer muito sentido na vida das pessoas, vai trazer mais significado, mais propósito, né? E uma criação muito mais otimista aí de vida. Exatamente. E a gente vê se consegue ter público hoje, né? Mas se não tiver, a gente está aqui para fazer a nossa live. Ela vai ficar disponível para o conhecimento e é isso que importa. Já temos aí a Mari, o Gabriel está entrando para participar com a gente. Isso, vamos acenar para esse povo, dizer boa noite, chamar esse povo para vir, pedir para eles marcarem o coraçãozinho, mandar os aviãozinhos para os amigos, para encher nossa live. Isso aí. Tenho certeza também que o tema de hoje vai fazer muitas pessoas refletirem sobre a sua postura diante da vida. Isso. E a gente vai conseguir trazer aí uma reflexão muito positiva para a gente enfrentar os nossos dias, que têm sido difíceis, né, Néia? A gente não pode deixar de considerar que a gente tem passado aí alguns dias difíceis desde o início dessa pandemia, mas quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda também a nossa forma de encarar a vida e a gente traz muito mais sentido. Exatamente. Vamos lá? Exatamente. Bora lá. Eu até brinquei que hoje eu vou falar de um tema que hoje aconteceu algumas coisinhas que eu não consegui ser muito resiliente. É mesmo. Mas, conte-me mais sobre como isso. somos humanos,
né? Não apenas profissionais, às vezes acontecem as coisas que foge das nossas mãos, foge do nosso controle e a gente acaba por não ser resiliente. Mas vamos aí explicar o que é a resiliência e o quanto ela nos faz bem, né? E o quanto precisamos ser resilientes nesta vida para enfrentar tudo que vem pela frente, tudo que a gente enfrenta. Eu, por exemplo, costumo matar um leão por dia. Olha, nem fala, né? A vida, como meu avô dizia, a vida é como ela é, não como tem que ser, né? Então, assim, vem caixinha de surpresa, assim. A gente, não por ser psicóloga, mas por ser na condição humana, né? A gente passa realmente por muita dificuldade. E é a nossa forma de pensar que vai fazer a gente ou paralisar, ou prosseguir, aprender, se transformar. Já tá entrando mais gente aí, ó. Sofia. Isso é bom. Pra gente poder falar um pouco. Né? Boa noite, povo. Boa noite, Inês. Boa noite, Thaisati. Eu não consigo ler os nomes. Eu preciso de óculos, gente, com urgência. Boa noite, minha amiga Marisa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Sofia. Muito obrigada por estarem aqui. Eu preparei um texto aqui, que na verdade é uma música, né, do Titãs, que diz o seguinte: deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Titãs, para vocês. Lindo, lindo. A gente vai iniciar nossa live, falar sobre esse tema da resiliência, né, Ia? E aí, o que você tem para dizer para a gente sobre o tema, sobre essa canção, o que você acha que tem a ver? Assim, eu trouxe aí surpresa e quem está te acompanhando pode responder também. O que você acha que essa música do Titãs tem a ver com resiliência? Bom, a música do Titãs tem muito a ver, né? E principalmente, saindo um pouco da pauta da resiliência, muito a ver comigo. Eu devia ter feito tanta coisa a mais que eu não fiz. E agora é tarde, né? Agora é tarde. Muitas vezes não, muitas vezes dá para fazer, mas tem coisas que não. Então eu acho que essa música aí veio muito a calhar, e realmente para a resiliência. Ela é bem assim, um holofote, né? Porque a gente tem que aprender a ser resiliente, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. E a gente precisa, de fato, pensar no hoje, pensar no agora e fazer aquilo que a música fala. Amar mais, estar mais, né? Aproveitar mais, viajar mais, tudo mais. Pena que estamos num momento que não podemos fazer tantas coisas mais, mas amar mais, estar mais, procurar mais, sim, isso nós podemos e muito. O que nós não podemos, por enquanto, é pegar aquele delicioso voo e viajar e curtir a vida como a gente gosta. Verdade. Mas ser resiliente é isso, é até aguentar firme este rojão que estamos passando, para daqui a pouco a gente poder fazer tudo que a gente tem vontade, e inclusive estar com aqueles que amamos, abraçar, curtir, porque é isso que a gente vai levar da nossa vida, né? Perfeito, Nélia. Perfeito. Eu também tô com saudade de viajar. Confesso pra você, eu passei na lua de mel, eu fui lá para Monte Verde, mas não é a mesma coisa, né? A gente fica com tanta restrição
que realmente a gente não consegue aproveitar 100%, mas resiliência é esses 50%, né? A resiliência, ela vem justamente da gente ressignificar as coisas como se pode e não como se deve, né? Então, a gente está num momento de pandemia, a gente tem que entender, e resiliência é isso. Resiliência não é fugir das coisas como elas são, como elas realmente são. A pessoa resiliente, ela não deixa de sentir dor, ela não deixa de reconhecer o momento realmente como uma dificuldade, né? Resiliência, pelo contrário, não é resistência. E muita gente que confunde, né, essas duas palavras. A pessoa resiliente é uma pessoa resistente. Não, a pessoa resiliente, ela é uma pessoa que ela reconhece que ela está passando por um momento difícil, ela reconhece a dor, mas ela tem um perfil mais proativo. E se ela não tem esse perfil, ela busca ter através de um questionamento, que todos nós podemos fazer mediante a dor, mediante o que a gente está vivenciando. E a primeira pergunta diante da adversidade é: o que eu posso fazer a partir disso? O que ainda me resta? O que eu ainda tenho de recurso? Porque apesar de qualquer dificuldade, a gente ainda tem alguma perspectiva, né? O problema, ele pode paralisar a gente naquele momento, mas ele não é a máxima, ele não vai definir a nossa vida. Desde o momento que a gente realmente enxerga as perspectivas ao nosso redor para ressignificar o que a gente está vivenciando. E aí, Neia, como que a gente vai ressignificar isso? O que você... Eu vi que você é uma pessoa resiliente. Eu te conheço desde 2018, mas eu acho que tem gente que te conhece muito mais e já disse aqui que você tem propriedade para falar do assunto. Você já ressignificou em algum momento? Quantas mil vezes eu ressignifico a minha vida? E olha, a Marisa está aqui perguntando, me falando, Neia, me ensina esse sorriso. Mesmo nervosa, eu sorrio. Mesmo com o coração chorando, eu sorrio. Então eu não sei como que eu... É meu, isso é meu, é algo meu, não sei. Então não sei, assim, muito bem se existe uma receita, Marisa. Mas eu sou muito de bem com a vida. E precisa muito, 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 muito para me derrubar. Porém, eu fico, sim, revoltada, nervosa, eu tenho minhas explosões, isso tudo naturalmente. Mas não levo a vida tão a sério, porque eu não vou sair viva dela. Exatamente, né, Neia? Oi, Maíra! Boa tarde, Maíra está aqui interagindo com a gente. A Nádia acabou de entrar. E é isso, né, Neia? Assim, a gente só tem um destino, que é certo, né? E a gente precisa falar sobre finitude, já que a gente está falando de um tema que traz o significado da ressignificação, né? A gente não deve viver pensando na morte, no morrer. Mas a gente tem que ver a vida como uma perspectiva, sim, de finitude. Para a gente entender e se prontificar, ressignificar as questões adversas da nossa vida. Sim, com certeza, com certeza. Ressignificar a vida a cada dia, amiga, não é fácil. Porque todos nós, não sou só eu, não é só você que mata um leão por dia. Não é. Todos nós, principalmente na atualidade, nesses dias que nós estamos vivendo, que são com todas as dificuldades. Hoje, eu tive alguns, assim, insights. Por quê? Eu fui trabalhar e aí eu percebo que eu estou me cuidando. Eu estou usando álcool, estou usando máscara, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas quando você vai se aproximando das pessoas, as pessoas vão se afastando. E a gente percebe isso, que as pessoas... E eu percebi que eu também me afasto. Hoje eu tive essa percepção de também ir se afastando com medo. Por quê? Porque a gente está diante de um desconhecido, a gente está diante de um invisível. E isso precisa nos tornar resiliente a ele. A gente precisa se fortalecer e acreditar.
e acreditar que isso não vai acontecer conosco, mas é tão difícil. E hoje eu comecei, porque eu estava sempre quietinha dentro de casa, o máximo que eu podia. Aí hoje eu recomecei o meu trabalho. Então a gente começa a perceber como está lá fora, como as pessoas estão. E as pessoas não estão nada resilientes. Tem muitas que estão adoecendo visivelmente, estão surtando. Está muito, muito difícil mesmo a situação. Então, a nossa live hoje veio bem a calhar para nós falar um pouco da força que temos, que a resiliência nada mais é do que uma força interior para lidar com as adversidades da vida. É uma força que todos nós temos dentro de nós, como a vida, como tudo. Como a felicidade, como eu falei em outra live, está tudo dentro de nós. E como fazer para tirar isso de dentro de nós? Como fazer? Nem sempre é fácil. Tem momentos que a gente até quer escarafunchar, quer puxar e não sai. Fica lá preso, não sai. Devido às circunstâncias, devido às dificuldades, devido ao que a gente vai enfrentando aí no dia a dia. E isso está muito, muito difícil. A resiliência ela é um termo mais originário da física, de acordo com os estudos que fazem, né? É mais relacionado com a propriedade que o corpo apresenta. E por aí fora. Só que o que aconteceu? A psicologia ela chegou e tomou conta desse termo, resiliência. E foi fazendo estudos e dando vida para a resiliência, dando nomes e coisas. Então, o que é? É a capacidade que nós temos de lidar com os nossos problemas. É a capacidade que nós temos de nos adaptar a mudanças, a superar obstáculos, resistir pressões. Nem sempre é possível, nem sempre é fácil, mas precisamos desenvolver essa força. Existem tantas coisas na vida, no dia a dia, choque, estresse, eventos traumáticos, surtos psicológicos, a gente entra em surtos sim. E não pensem vocês que nós, psicólogos, não entramos, que nós também entramos. E como entramos, né, amiga? Emocional, físico, mas a gente tem aquela capacidade, aquela estratégia de enfrentar, de superar tudo isso. Isso é resiliência. É o que eu tenho para te falar. Hoje eu não fui resiliente, mas quero ser, eu quero ser. Olha, né, eu acho que você foi muito resiliente, sim, assim, agora eu fiz uma análise aí do que você falou, né, e só para lembrar quem está assistindo a nossa live, que a Neia, ela é de São Paulo, ou seja, ela também está em um dos epicentros do coronavírus no Brasil, e assim, São Paulo, né, com a sua magnitude, São Paulo com aeroportos, com portos e com todos a sua estrutura recebe milhões de pessoas anualmente. Então, realmente, isso foi um dos fatores que tornou São Paulo um dos epicentros aqui no Brasil do coronavírus. E assim, por que eu estou falando isso? Que eu imagino, Neia, assim, você numa cidade multicultural que está vivenciando essa questão, não que aqui no Rio de Janeiro não esteja da mesma forma, agora a doença estabilizou, mas isso não quer dizer que ela não está circulando, que ela não está fazendo parte das nossas vidas. E aí você, um belo dia, como hoje, uma terça-feira, perdão, você decidir trabalhar, né? E é um enfrentamento. Sim. O tema que a gente está aqui hoje, ele tem a ver não com o fato de não sentir, mas de enfrentar, como você mesmo disse. Então, com tantos pensamentos e impossibilidades, porque todos nós pensamos, a gente tem um fluxo de mais de 60 mil pensamentos, eu digo todos nós, por dia. Você imagina sim, pensar mais de 60 mil coisas. A gente não conta, né? Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Mas é um fluxo de pensamentos, sim, e principalmente quando a gente está vivenciando uma adversidade, como a que a gente está agora, a gente tem uma tendência a ter pensamentos mais negativos, né? Será que eu vou sobreviver? Será que algum familiar meu vai pegar essa doença?
Será que eu posso estar com essa doença e transmitir para outras pessoas? Então, isso é comum, né, dentro do contexto que a gente está vivenciando. E os nossos pensamentos, eles são o nosso norte, eles são a nossa bússola para a gente entender o que está acontecendo com a gente e também para a gente, a partir disso, tomar melhores decisões, melhores atitudes perante a vida. Então, a pessoa resiliente, e todos nós temos a capacidade de desenvolver resiliência, ela não é uma pessoa que vai omitir as circunstâncias, ela não é uma pessoa que vai dizer, não, isso vai passar. Sim, essa circunstância vai passar, mas o que eu vou me tornar a partir disso? Exatamente. O perfil resiliente, ele é um perfil transformador, ele é uma pessoa que, diante das adversidades, ela aprende algo, ela interpreta situações novas, ela cria possibilidades para a sua própria vida. E todos nós podemos desenvolver a resiliência quando a gente permite enfrentar, em primeiro lugar, os nossos pensamentos. A gente precisa, e a terapia, ela é esse instrumento também. Né, para ajudar a gente a pensar na validade, né, do que a gente está pensando. A gente precisa analisar, a gente precisa parar e pensar. Será que esse pensamento é coerente com a realidade que eu estou vivenciando? Não é surto você pensar que você pode se contaminar. É uma realidade. Sim, né? Então, a gente precisa realmente dar vazão ao contexto que a gente está vivenciando e se perguntar, né? O que esse momento pode trazer de significado para a minha vida? O que eu posso extrair a partir disso para modificar a vida das pessoas ao meu redor? Porque o resiliente, né, ele também tem uma característica que você teve no dia de hoje, você enfrentou todas as adversidades por um propósito. E essa é uma das características também da pessoa resiliente. Ela enfrenta as adversidades porque ela reconhece o seu propósito perante a vida. Você reconheceu hoje que a sua atitude como psicóloga também poderia salvar vidas, né? Também poderia trazer o bem-estar, trazer a qualidade de vida para as pessoas. Então, esses enfrentamentos, né, o propósito de vida ajuda a gente a ter um melhor enfrentamento perante as questões da vida. Por isso que sempre na terapia com os meus pacientes, eu trago essas reflexões, né? O que você gosta de fazer? Qual é a sua habilidade? Não é para a gente só pensar, legal, eu tenho uma habilidade. Não, é como eu vou utilizar isso. Porque quando vem a adversidade, é quando a gente vai ter essas ferramentas para ser o nosso fator de proteção, para a gente realmente não adoecer, né? Se eu entendo quais são as minhas habilidades, os meus talentos, os meus valores, eu consigo com certeza me reerguer muito mais rápido diante das adversidades. E uma frase aqui que eu quero deixar para vocês é a seguinte: o que faz a diferença não é o evento, mas sim a interpretação do que fazemos sobre o evento. Então, não é o que acontece, é o que você pensa a partir disso, tá? Eu estou vivenciando uma crise do coronavírus. É algo terrível, algo que vai fazer um adoecimento das pessoas que eu amo, o meu adoecimento, mas eu posso fazer uma live, eu posso atingir um grande público para ajudar as pessoas a se sentirem melhores. Então, a gente precisa criar essas estratégias, tá? Eu tenho conhecimento da psicologia, eu e a Neia, a gente está aqui, e a gente não pode agora fazer essa live, tornar ela uma palestra para 1000 pessoas, mas a gente pode utilizar da tecnologia, Então, são esses recursos que a gente precisa buscar para a gente ultrapassar essas barreiras, né? Barreira é para a gente ultrapassar. Barreira não é algo que é para a gente paralisar, é para a gente ultrapassar. Então, a gente precisa olhar essas circunstâncias numa perspectiva de proatividade, né? Todos nós precisamos usar a nossa inteligência ao nosso favor. Porque senão a gente paralisa, né? Não é, Neia? Com certeza, com certeza. A gente tem que estar sempre sendo forte. Sendo forte. E nem sempre, não são todos os dias que nós estamos fortes.
Não são todos os dias que nós queremos ouvir, você é forte, você aguenta. Não é todo dia. Sim. Né? Tem dia que tudo bem, a gente aguenta, tá tudo certo, mas tem dia que não, tem dia que a gente quer um agrado, tem dia que a gente quer um colo, e nem sempre a gente consegue. E quando a gente não consegue, a gente tem que ser resiliente. Então a gente tem que aprender a dar o colo para nós mesmos, a passar a mão na nossa própria cabeça, não é isso? E enfrentar e ir em frente, respirar fundo e ir. É isso que a gente tem para fazer. Porque nem sempre a gente está... Nem sempre as pessoas também querem nos ouvir, né? Essa que é a grande verdade. Quando você vai falar alguma coisa que você está sentindo ou que você está passando para alguém, se não for o psicólogo... e for um amigo, e for um parente, e for qualquer pessoa, essa pessoa vai sempre ter um problema maior que o seu, para dizer para você que o seu não é nada. Não é verdade. E aí, nesse momento, seja resiliente e pense, o meu problema é o meu problema. E eu dou a ele o peso e a força que eu acho que ele tem, independente se o outro acha que o meu problema não é nada. Tem que ser resiliente, tem que desenvolver isso também, porque é o que mais a gente vê. E quando quando eu tô fora... Quando eu tô fora, tá? Não entendi. Você falou sobre a autocompaixão, né? Ser tolerante consigo. Né? Isso. Quando eu estou fora do meu momento de profissão, que eu não sou profissional, que eu sou a minha pessoa, que eu sou eu, Neia, e que em algum momento eu falo daquilo que eu estou sentindo, imagina, você é psicóloga. Né? Mas, gente, tem momentos que eu não sou psicóloga. Tem momentos que eu sou Neia, que eu sou humana, não é isso? E aí, nessa hora, eu também tenho que desenvolver a minha resiliência, a minha força para suportar também todas essas adversidades, tudo isso que vem. Então, a vida é isso. Nós temos que aprender a lidar com cada situação. Uma de cada vez. Não adianta também querer abraçar tudo, dar conta de tudo, porque nós não vamos dar conta. Não vamos. Então, a gente tem que, de cada vez. A gente tem que ter essa autocompaixão, porque você falou muito bem no início da live sobre a questão originária da palavra resiliência, né, que veio da física. E assim, quando essa palavra originou da física, ela quis dizer que materiais são submetidos a alta pressão. E esses materiais, seja o ferro, ou seja qualquer outro material, ele às vezes se retorce, às vezes ele sofre deformidades, mas ele se mantém ali com suas propriedades internas. E a partir disso, pode criar ali um novo traço, um novo sentido. E é por isso que ela é utilizada na psicologia, porque se o material, né, como eu disse aqui, o ferro, por exemplo, ele pode criar uma nova perspectiva, que dirá nós, né? Sim, se o ferro é derretido, é torcido, é transformado, imagine o ser humano, lindo como ele é, como ele consegue, com a força que vem de dentro dele, se transformar e ser o que ele quer ser. Eu sempre digo isso, seja aquilo que você quer ser. O outro sempre vai te dizer que você não vai conseguir, mas se você souber toda a força que você tem dentro de você, você consegue o que você quer e um pouco mais. Isso você não tem a dúvida, né? Você não tem a dúvida que é isso aí. Ela vem dessa perspectiva da autocompaixão, como você bem disse. Não é só você pensar no futuro adiante, que você vai ser, que você vai mudar, que você vai se transformar. Mas principalmente para você se tornar resiliente, você precisa olhar o seu momento e validar. Eu estou passando por um momento difícil, eu estou triste, você precisa reconhecer as suas emoções, você precisa, como a gente já disse aqui em algumas lives, né?
a gente precisa realmente olhar e falar assim, poxa, eu estou triste, mas o que que essa tristeza está querendo me dizer? O que que eu posso fazer a partir disso para me tornar uma pessoa melhor, né? E o resiliente, ele não é só melhor para si, ele acaba se tornando um exemplo de vida, como eu estou vendo aqui, né? A Marrom Araújo dizendo para você que você é uma pessoa resiliente, você se torna uma referência, porque realmente as pessoas olham assim e veem que você passou por uma adversidade, vê que você passou por um momento difícil, mas, né, é igual a borboletinha lá, tá no casulo, mas ela sai, e ela sai bela, ela sai voando. Sim, sim. Então a gente precisa doar esse tempo, a gente precisa olhar para o nosso tempo, não é o tempo do outro. Poxa, fulano teve uma depressão e se recuperou em 6 meses. Eu estou 1 ano aqui em depressão e eu ainda não estou bem. Quando você faz isso, você está sendo cruel com o seu momento. Porque Sim. você ainda está no casulo para se tornar a borboleta. Então, é o tempo de cada um. E para ser resiliente, a gente precisa respeitar o nosso tempo. A gente precisa ter esse olhar de autocompaixão, né? Porque muita gente acha que ser resiliente é viver num falso otimismo. Ah, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ah, a vida é maravilhosa. Não é. O otimista, ele precisa olhar ao redor para ele traçar as suas perspectivas. Para ele olhar e falar, o cenário está ruim, mas eu ainda posso fazer isso. Eu falo muito isso para os meus pacientes. A vida é um apesar de. A gente vai passar por adversidade, mas apesar disso, eu ainda posso fazer isso, né? É olhar para o cenário e falar, tá, não tá legal, não tá bacana, mas apesar disso, eu ainda tenho esse recurso, eu ainda, né? Então, Sim, esse é o perfil sim. resiliente. Eu tinha, na aula de pós-graduação, né, um exemplo muito bacana que me marcou muito. A minha professora me perguntou assim, perguntou para a turma, né? Vamos imaginar que vocês estão num banco e acontece um assalto. Você leva um tiro de raspão no braço. Muito forte, né, esse exemplo. E aí, o que você vai pensar? Aí muita gente falou assim, poxa, logo comigo! Logo comigo! E outras pessoas pensaram o seguinte, que bom que foi no braço. Já pensou se fosse no coração, na cabeça? E é isso, a resiliência é a gente ter esse olhar, tá? Aconteceu algo ruim, mas o que eu ainda posso fazer mediante a isso? O que eu posso reconsiderar? O que ainda dá para ser feito? Porque não é negar o problema, né? Eu quero deixar isso bem claro aqui na nossa live hoje, porque muitas pessoas acreditam que quando a gente vai até a psicoterapia, ao psicólogo, a gente vai só para se livrar dos problemas. Não, é para a gente entender o que aquele problema está trazendo de significado e sentido para a nossa vida naquele momento. Não é, Neia? Isso, exatamente. Deixa eu dizer aqui para Marrom, ela disse que eu sou o sinônimo de viver. Mulher linda e guerreira. Gratidão, Marrom, gratidão. Sou bem guerreira mesmo. E de acordo com o que a Esther falou da borboleta que sai do casulo, às vezes a borboleta sai até com a asa quebradinha, mas ela voa. Mas ela bate assim, tá? Isso é ser resiliente. E dar boa noite à minha amiga, companheira, parceira, Neide. Muito obrigado, Neide, por estar aqui conosco. E a Jeito de Ser também. Obrigado, pensei que não viria hoje por conta de trabalho. É muito bom ver esse povo todo aqui muito conosco, bom, né? Maíra Aquino. Obrigado, Maíra, tá aqui comigo também hoje. Que bom, graças a Deus. Comigo não, conosco. Verdade. Resiliência é muito forte, muito forte. A gente precisa, às vezes, dar nó em pingo d'água. Às vezes, a gente precisa realmente estar contorcido, derretido como um chumbo. E voltar numa estátua bonita, voltar numa formação boa, numa formação colocada. A gente precisa. E isso tudo
não está no outro, está dentro de você. Acredite, você pode, você consegue ser resiliente. Com toda certeza, se você for resiliente, você vai sorrir e vai sofrer bem menos. Receita, assim, como fazer, é muito difícil, porque não é como se faz um bolo, né? Mas olhar para si, para dentro de si, e pensar naquilo que você quer para a sua vida. Pensar que naquele momento que você está vivendo não está legal, não é como você planejou. Você precisa sair daquele momento. Então entra dentro de si, olha para dentro de si e veja toda a força que você tem e o que você quer ser. Você pode ser e você vai ser, porque você vai lutar para isso. E muitos vão dizer, puxa, olha lá, ela conseguiu. E nem sempre esses muitos queriam ver você por cima, queriam ver você bem por baixo. Mas você é tão resiliente que você consegue superar isso e mostrar que você é o que você é. Não tem jeito, não tem jeito. E cada um é aquilo que é, e cada um só dá aquilo que tem, e só oferece o que pode oferecer. Essa que é a grande verdade. Não é isso, amiga? Com certeza. E a nossa condição humana, ela é tão maravilhosa que nós temos sempre a capacidade de transformar, né, as coisas, transformar os momentos. Eu acho tão lindo as pessoas que trabalham com material, assim, fazem artesanato, né? Porque a gente vê essas capacidades sendo empregadas ali de uma forma em que, às vezes, eu acredito que eu não tenho habilidade para fazer determinada atividade manual, né? Mas a gente sempre tem, desde que a gente se disponha a aprender, né? E a resiliência, ela é um convite para a gente aprender perante a nossa própria vida. Sim. E as perguntas da pessoa resiliente são: o que eu posso aprender com essa diversidade? O quanto eu cresci através desse momento? Quem eu era há um ano atrás? Porque a gente sempre tem a tendência, e eu digo isso porque eu vejo muito no consultório, a tendência de se comparar com pessoas, né? E a gente acaba não se comparando com nós mesmos há um ano atrás, há 5 anos atrás. Às vezes eu paro para pensar, e há 10 anos atrás eu estava entrando na faculdade. Hoje eu estou aqui falando sobre um tema, dando sentido à vida de outras pessoas. Então, quando eu faço essa recordação, eu me encho de emoções positivas. E não é que eu não passe por adversidade, como a Neia disse, não é porque somos psicólogas que não passamos, mas a nossa atitude perante a vida faz com que a gente realmente dilua e reduza os danos, né? A gente não precisa encarar a vida como uma falta de problema. Ah, não, se eu não tiver problema, eu vou ser feliz. Não. A forma como eu encaro o problema é que vai me trazer uma percepção melhor sobre mim mesmo. Então, essa é uma característica essencial, né? Não é você negar os acontecimentos, não é você olhar o problema e achar que, ah, não. Claro que, assim, se você está com mais problemas na sua vida do que capacidade e perspectiva de ter um olhar melhor, né, sobre as circunstâncias ou sobre a sua própria vida, realmente você precisa pedir ajuda, né? Você precisa recorrer a um profissional, porque a maioria dos problemas, dos acontecimentos na vida, né, na verdade, é uma falta realmente de olhar para si carinhosamente, é uma falta de olhar para si com perspectivas positivas, porque é o que eu vi aqui, né, sobre você, como eu já disse aqui em algumas lives, eu te conheço há 2 anos, e assim, 90% dos dias eu te vejo sorrindo. 98%. Ah, Neia não tem problema? Neia tem problema, mas assim, escolheu sorrir. A gente, quando sai de casa, assim como a gente escolhe a nossa roupa, a gente também pode escolher o nosso olhar, né? E eu uma vez li uma crônica, né, que eu achei sensacional. Quando a gente viaja, a gente tem o olhar do turista, né? Tudo é lindo. Você tá passando, às vezes, em frente a uma escola. Ah, que escola linda, que monumento.
E para aquelas pessoas daquele lugar é tão comum aquela escola, aquele lugar, né? A gente, turista é um bicho bobo, gente. A gente fica com a câmera tirando foto de animal, de qualquer coisa. De tudo. Tudo, né? E a gente precisa ter esse olhar de turista na nossa própria vida. A gente precisa se recordar do que a gente ama, do que nos aproxima de nós mesmos, né? E assim, a atitude de sorrir, às vezes, é uma decisão. Não é só porque as coisas estão boas. E quando eu trouxe essa crônica agora aqui para a gente refletir sobre o olhar do turista, é porque a gente precisa ter esse olhar, né, na nossa vida, de que a gente está a passeio e que a gente pode registrar, seja onde for, os acontecimentos que trazem sentido para a nossa vida. Então, depois que eu li essa crônica, eu passei até a valorizar o meu próprio ambiente, né? Porque às vezes a gente fica numa reclamação, o prefeito não asfalta essa rua, que cidade feia, que isso, mas também tem muita coisa boa do nosso lado, pertinho da gente, que a gente pode registrar, né? Eu decidi olhar as crianças brincando, eu decidi olhar as pessoas que estão fazendo bem, e a gente também pode escolher para onde olhar, para onde direcionar o nosso estado de ser. Sim. Isso é isso aí. Amiga, olha, nem sempre o meu sorriso agrada. Eu já ouvi. Você não sofre? Você não sofre, não? Por quê? Você só vive sorrindo. Mas por quê? Eu preciso chorar? Eu preciso mostrar para o povo que eu estou sofrendo? Eu não consigo. Não consigo. Não tenho isso comigo. Que eu precise mostrar para o outro que eu tenho alguma dificuldade, algum problema, chorando. Não, eu vou mostrar que eu tenho sorrindo. Eu já ouvi também, se na minha casa não tem limão azedo. Ai, meu Deus. Mas aí eu tô inocente, pra que limão azedo? Pra tirar esse sorriso do seu rosto. Gente. Ai, meu Deus. Eu dou risada, porque... Por quê? Incomoda. Mas nem sempre a gente está sorrindo de alegria, de felicidade. Não, tem hora que não é, mas é o meu modo de ser. Escolhi ser assim. Eu poderia ter escolhido ser chorona, ser tristonha, cara feia, sabe, aqueles olhar ruins. Não tem isso, não tem comigo. Eu gosto da felicidade, eu gosto da alegria, eu gosto do sorriso. Bom seria se fosse realmente sem problema nenhum, só alegria. Seria maravilhoso. Mas assim como não é para mim, não é para ti, não é para nenhum desses nossos amigos que estão aqui nos ouvindo, que estão aqui conosco, verdade, né? Cada um passa, cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, cada um sabe de si. É isso, e vamos aí desenvolver a resiliência e enfrentá-la, enfrentar essa vida com coragem, que é o que nós temos para hoje. É o que eu penso a cada dia, é o que eu tenho para hoje, vamos seguir. Né? E para essa pessoa que perguntou do limão na sua casa, gente, ter limão em casa é mais barato. Eu tempero as carnes com limão, eu tomo uma limonada. O limão, ele tem tanta utilidade que se a gente olhar só para o azedo dele, realmente, né? Fica uma metáfora, né, pra gente. As pessoas costumam dizer que resiliência é fazer do limão uma limonada. Eu vou mais adiante. O limão, a resiliência é você fazer do limão uma caipirinha, é você transformar que é uma delícia, totalmente condensado, incrementar, gente. A nossa vida, ela precisa igual a árvore de Natal, sabe? Ela precisa ser incrementada, a gente precisa se aproximar do que faz a gente se aproximar de nós mesmos. Então, o perfil resiliente não é uma pessoa que não sente dor, não é uma pessoa que passa por dificuldades, mas é uma pessoa que decide ter uma atitude perante a sua própria vida, né? Isso. E ser resiliente é você entender o seu momento, é você acreditar em você mesmo, né? Diante de qualquer circunstância, de qualquer negatividade, você valorizar o que você tem de melhor. Mas aí você pode se perguntar, poxa, mas o que eu tenho de melhor? Talvez o seu melhor hoje
tenha sido não desistir, tenha sido ligar nessa live para aprender algo novo, tenha sido você ter um olhar sincero sobre o seu problema. Então, às vezes, você está achando que a resiliência é só você se transformar, você se ressignificar. Tá, é isso, mas também é você validar que você está passando por um momento difícil, mas você ainda acredita, através do simples que você está fazendo hoje, que você pode mudar a sua circunstância e que você pode tornar a sua vida melhor. Mais um passo de cada vez, né, Néia? Sem pressa. Exatamente, A sem gente pressa. precisa ir devagar, porque estamos muito acelerados, né? No início da pandemia, eu fiz uma live sobre ansiedade e a gente falou sobre a questão da produtividade. Não tente ser uma pessoa altamente produtiva, não tente o tempo todo querer dar resultado. Às vezes, o melhor resultado que você pode ter é você entender que você precisa descansar. Exatamente. Então, a gente precisa revisitar as coisas simples da vida, né? O descansar, o parar, o tolerar, né? A gente precisa começar a ser tolerante com nós mesmos antes de tolerar os outros. Esses dias eu estava em atendimento e eu atendi uma pessoa que viveu relacionamentos tóxicos, assim, ao longo de toda a vida, né? Ela já está com uma idade avançada e ela falou assim, Esther, eu acho que eu não estou bem, porque eu não estou querendo mais sair com essas pessoas, eu não estou querendo mais vivenciar situações com essas pessoas. Eu falei, poxa, eu acho que você não está doente, eu acho que você tomou as rédeas da sua própria vida. Porque o fato dela ter compreendido o quão mal aquelas pessoas faziam para ela foi a melhor atitude que ela pôde ter naquele dia, naquela sessão. E assim, não mudou a vida dela de uma hora para outra, mas a partir dali ela começou a fazer escolhas mais significativas das pessoas que ela poderia manter ao lado dela. E às vezes só o que a gente precisa, gente, é tomar consciência. Tomar consciência de nós mesmos. Perfeito, Tomar consciência da vida, né? Deixa eu aproveitar aqui, que já está quase, está chegando já a hora da gente terminar nossa live, né? Aproveitar aqui para convidá-los a participar amanhã de uma live que eu vou estar presente, fazendo, apresentando o MAS, que é Movimento Anti-Suicídio, que é um movimento que eu entrei agora como idealizadora junto com a Sofia, lá de Portugal, e nós estamos aí enfrentando essa nova experiência. E aí eu gostaria de convidá-los, que amanhã vai ser a apresentação do MAS, às 8h30. Aqui também no perfil, vai ser no perfil do MAS, e eu vou estar lá conversando com vocês um pouco sobre isso. E não deixar de dizer boa noite a todos e muito obrigado por estarem aqui conosco. Minha gratidão imensa por cada um de vocês que entraram. E responder aqui ao que a Nádia disse, mas ressignificação é para mentes prontas lidar com a vida. Não é simples para quem tem recursos. Imagina para quem precisa sobreviver. Não sabe nem o que é viver, porque a todo tempo precisa lutar. É difícil. A vida não é fácil. Ninguém falou para nós que seria maravilhosa, magnífica, facílima. Ninguém disse isso para nós. Nós estamos aqui para viver, um dia após o outro. Sermos fortes naquilo que podemos ser. Buscar aquilo que podemos buscar. E abraçar aquilo que os nossos 2 braços abraçam. Não adianta querer agarrar com as pernas, porque aí nós não damos contas. Resiliência é isso. Até engasguei. É emoção. Essas nossas lives aqui são feitas com muita emoção. A gente chora ao vivo, a gente ri, a gente brinca. Sim, é isso aí. Foi maravilhoso o nosso tema. Tô vendo aqui que muitas pessoas gostaram. A Giselda, né, tá aqui elogiando bastante. O Fernando entrou agora, o Vinícius.
Quero agradecer aí por vocês estarem aqui presentes com a gente. E é um tema, gente, que realmente a gente pode aprofundar ele, se vocês quiserem, né? A gente pode estar fazendo uma live aqui mais completa do que essa, que foi uma aula para mim, para você, para todos nós aqui. Mas resiliência, gente, é uma atitude perante a vida. A gente não é hipócrita de dizer que ninguém aqui passa por problema e que a gente não vai passar por problemas, mas essa atitude perante a vida vem da tomada de consciência. Só o fato da gente reconhecer que a gente está vivendo o que a gente não quer, o que não traz sentido para a nossa vida, você já está iniciando um processo de resiliência e nem sabe. Exatamente. E a capacidade que você tem de repensar sobre as questões da sua vida é que vão fazer você tomar um posicionamento. Só que você precisa criar metas, você precisa validar o que você quer e você precisa prosseguir. Exatamente. Não tem uma fórmula não tem perfeita fórmula. E exata para todos. Não, né? Tem fórmula. Mas a gente pode tentar. E só o fato de tentar, a gente já está vencendo na vida. Porque a vida é como ela é, gente. Não como tem que ser. Que bom estar aqui com vocês. É o que a Clélia está dizendo. Você é psicóloga, mas antes disso é mulher, normal. Como todas as pessoas, não é super-herói. Sim, Clélia, não somos super-herói. E você percebeu com a nossa live que você é resiliente. Palmas para você. Isso é muito bom. Quando a gente consegue fazer uma live que a pessoa se vê naquilo que a gente está falando. Isso é maravilhoso. Gratidão. Maravilhoso. Olha, e já deixo aqui o convite para nossa próxima live, semana que vem, terça-feira, às 18 horas. A gente vai elaborar um próximo tema maravilhoso como esse. Mas é isso, né? A gente passa a nossa... algo, é só pedir. E quem tiver opinião, ó, manda lá no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, alguma sugestão, né, de tema. A gente aceita elogios, reclamações, sugestões. Exatamente. Né? Exatamente. E aí estamos chegando ao final da nossa live, agradecendo muito, muito mesmo a todos vocês que entraram, que estão aqui conosco. Muito obrigado. Isso faz com que nós ficamos cada vez melhores, porque a gente precisa crescer também junto com vocês. Agradeço os coraçãozinhos que hoje colocaram bastante coraçãozinho aí para nós. Muito obrigada. Isso é muito bom. Porque aí... Fernando, né? Fernando está falando que a gente está sempre nas orações. A gente agradece. Amém, é muito bom. A gente isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Amém. E agradecer você, amiga, por a gente estar aqui junto mais um pouco e orando aí para que a gente possa se ver e se abraçar com você e com todos esses meus amigos que estão aqui comigo. Não vejo a hora. Poxa, olha, eu tô com muita saudade de você, né? E você tem a certeza que o nosso cafezinho vai rolar. Eu espero que aconteça esse ano, entendeu? Mas eu tô doida para tomar um cafezinho paulista com essa companhia maravilhosa, que é a Neia. A gente teve o prazer, toda live eu falo isso, de se encontrar, mas Deus traçou os nossos caminhos e estamos aqui hoje. Né? Eu sou muito grata pela sua amizade. Obrigada aí pelo carinho também, pela confiança. E foi muito bom, gente. Quem gostou, dá um joinha aí. Esteja presente na próxima live. Se Deus quiser. E estou Obrigada aí, Fernanda. Obrigada aí, Fernanda, minha amiga que chegou. Obrigado. Muito obrigado, gente. Gratidão mesmo. Tudo de bom. E até terça-feira que vem com a Esther, segunda com a Adriana e amanhã com a Sofia. Tô ficando aí, ó, famosa. É verdade. Tá super querida. Vou ficar com ciúmes, hein, Neia? É verdade. Olha, só para quem não sabe, aí eu vou contar, vou revelar. A gente fez uma live, né, Neia? E você ficou assim, caramba, ficou insegura. Agora a mulher tá dando um show, tá sendo convidada para várias lives. Isso é resiliência. Isso é ótimo. Muito bom. Começar é importante. Começar, o começo sempre deixa a gente inseguro, porque realmente a gente precisa validar o nosso conhecimento, validar todo o nosso aprendizado. Mas quando a gente começa, a gente tem uma boa... Então, a gente vai. O caminho... Com certeza. Neia, parabéns. Beijo pra você. Ótima semana aí para todos, para você.
Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.